Você conhece os vereadores de Itajaí ou sabe como atua aquele que você escolheu nas eleições de 2024? Seja qual for a sua resposta, este é o momento ideal para se ligar na TV Câmara Itajaí, porque está no ar mais uma edição do Fala Vereador, um espaço exclusivo para os parlamentares detalharem as suas propostas e comentarem os principais assuntos da cidade, sempre com prioridade no interesse público. Hoje, participa conosco aqui no estúdio de TV Carlo Antônio Vicente, o vereador do PL, Calinho Bombeiro. Seja bem-vindo pela segunda vez aqui no programa, vereador. Obrigado, Maurício, pela oportunidade. Estamos à disposição aí para responder os questionamentos. Como o senhor avalia esses primeiros 9 meses na sua primeira legislatura aqui na Câmara de Vereadores? Rapaz, os primeiros 2 meses, 3 meses foram difíceis, foram de aprendizado, né? Mas agora já estamos adaptados, temos sempre que possível ouvido de vereadores que já têm um tempo na casa, a gente pede aconselhamento. Temos uma excelente pessoal trabalhando no nosso gabinete que tem nos prestado todas as orientações. Estamos, assim, bem adaptados agora aqui na Câmara de Vereadores. E como tem sido o aprendizado e a troca também com os demais parlamentares? Muitos também são de primeiro mandato. Também tem os parlamentares do PL, que é o partido do prefeito e vice, e tem 6 vereadores aqui na Câmara. Dizer para ti que tudo é sempre mil maravilhas, não é. Tem dia que o pau pega, né? Tem dia que o pau fecha, principalmente no plenarinho, é ouvido na porta para ver o que quem está ouvindo, mas no final o importante é que a gente chegue à conclusão que o melhor o que tem que ser feito sobre um projeto, sobre um requerimento, é o que é melhor para a comunidade, melhor para a nossa população. Embora sejam das mesmas ideias, nem todas as propostas que chegam ao plenário são de consenso, inclusive com os próprios vereadores do partido. Nunca há consenso 100% de todos os vereadores, né? Cada um tem uma pauta diferente da outra e aí cabe a discussão, né? A gente tem acompanhado o trabalho do nosso presidente. O presidente ele é muito maleável em chamar todo o pessoal, né, para a conversa, mas no final sempre prevalece o que é o melhor. Tem algum momento ou alguma conquista em especial que o senhor considera a mais gratificante desse período? O que eu posso dizer que assim, nós temos vários anteprojetos que a gente mandou, vários requerimentos, mas o requerimento do SEMASA que a gente fez agora aprovado, porque eu considero assim, Maurício, quando o requerimento é aprovado ali, no limite, a gente vê que assim, não há um consenso, mas quando a gente tem requerimento aprovado por 15 votos, 16 votos favoráveis, a gente vê que há um consenso da maioria e isso é importante para nós. Então, esse que teve o requerimento para a área da saúde foi um consenso da maioria dos vereadores. Também o requerimento do SEMASA, que a gente solicitou informações, também foram 15 vereadores votando favorável. Isso é gratificante para o nosso trabalho. Quando no placar da votação dos requerimentos o senhor vê que tem uma ampla maioria, isso é gratificante porque quer dizer que o senhor está em sintonia com o que os seus eleitores chegam para você cobrando, você também traz aqui ao plenário e também está na mesma sintonia do que os eleitores dos outros vereadores Exatamente, pensam. Maurício. E também eu vejo quando há requerimento de outros amigos ali, outros pares, né, que a gente chama, com votação também expressiva para aquele requerimento ou para um projeto de lei, né, isso é gratificante para nós também, porque teve 15, teve 16 votos, porque nós também participamos e fomos favoráveis àquele projeto. Qual momento foi o mais difícil? Ou o que tem sido difícil ao longo desses 9 meses? Olha, Maurício, o momento mais difícil para mim aqui na Câmara não se trata nem de projetos ou de requerimentos ou de indicações. Foi
a perda do nosso amigo Otto. Essa foi o momento mais difícil, porque nós não caminhamos junto durante uma campanha, mas ele frequentava a minha casa. Nós éramos de partido diferente, mas ele frequentava a minha casa e ele estava no lugar que eu estou hoje. Ele era o primeiro secretário. Então, como eu não tinha muita habilidade para ficar lendo pautas, lá no começo ele falou para mim: Carlinhos, não te preocupa, porque eu sempre vou ler as pautas, eu nunca falto. E na segunda sessão ele já não veio, e eu tive que ler. Mas tudo é no tempo do Senhor, né? Tudo é no tempo de Deus. Esse foi o momento mais difícil. Foi muito difícil para toda a Câmara de Vereadores, também em especial para o senhor, porque tinha uma convivência fora daqui e até de certo modo de amizade com ele, não é? Exatamente. Eu aprendi muito com ele. Até antes de ser vereador, eu frequentei muito essa casa, aprendendo, né? E ele foi um que ele me ensinava muito. Eu ia muito no gabinete dele, ele dizia: olha, faz até aqui, não faz isso, não faz isso. Então, eu me espelhava muito no trabalho dele. Vereador, dia 17 de setembro, quarta-feira, né? A gente está gravando essa entrevista antes da realização, mas provavelmente ela está indo ao ar já após a realização desta consulta pública proposta pelo senhor e o vereador Adão Bittencourt, também do PL, para instituir a Semana da Cultura Cristã no município de Itajaí. O senhor já conversou com o jurídico da casa sobre a viabilidade do projeto, com a CCJ, e eu fico pensando qual seria a semana que vocês entendem como adequada para esse tipo de proposta. Então, foi nesse período de ouvir a CCJ, o jurídico da casa, que descobrimos que o nosso anteprojeto, que é um pedido do Robson, precisava de uma consulta pública. Então, esse projeto, Maurício, ele surgiu lá atrás num evento de Páscoa, onde a nossa igreja aqui sempre faz um evento de Páscoa no domingo, né, com a Paixão de Cristo. E ali o Robson, na época o prefeito, ele participou, né? Ele não era prefeito, não, ele já era prefeito, né? Já era prefeito, foi esse ano. E ele disse assim, ó, façam um projeto, até ele deu um nome, Semana Evangélica. Daí a gente, né, conversando com o Adão, não combinava, né? Porque ficava melhor, mais amplo, né, a Semana Cristã. E ele ainda deu a ideia, olha, tu e o Adão planejem, façam isso funcionar. E a semana que a gente acha o mais correto é quando a semana vai se encerrar, na verdade, no domingo. Ela vai começar numa segunda e vai se encerrar no domingo de Páscoa com um evento de um teatro como Paixão de Cristo. Agora, vai acontecer diversas situações, que são palestras, né? Isso a gente ainda vai ver com o executivo, se serão em escolas, se serão eventos em praças, mas tudo está se encaminhando para que seja mais uma semana que dá certo na nossa cidade. Mas o que vocês preveem é que o município de Itajaí invista dinheiro público para a realização das atividades, né, vereador? Não tem como fazer, Maurício, um evento dessa magnitude sem que não haja recursos públicos. Ou no recurso público, ou vamos buscar recursos privados, mas são uma cultura que tem que começar a funcionar na nossa cidade. Temos várias semanas de várias ideologias diferentes, então, por que não uma semana cristã? Bom, assim que houver a consulta pública, né, se entendido na consulta que o projeto deva tramitar na casa, ele vai iniciar a tramitação. O senhor acredita que pode ser aprovado ainda em 2025? Se Deus quiser, Maurício, eu acredito que nós vamos ter, não é porque a base, o governo tem a maioria na base, mas eu acredito que até a oposição vai ser favorável, assim como nós também somos favoráveis aos projetos deles, que não é porque um projeto fala da Semana Cristã, ou porque um projeto fala de um outro setor. Se é bom para a cidade, nós vamos votar favorável e vamos aprovar.
Calinho, na sessão da última quinta-feira, dia 11 de setembro, o senhor teve um requerimento de sua autoria aprovado pelo plenário da Câmara de Vereadores, que faz diversos questionamentos ao SEMASA sobre a possibilidade de transferência da titularidade da conta de água e esgoto, né? Parece que a mesma facilidade de transferir a titularidade que se encontram em Itajaí para a conta de água, de luz, com a Celesc, não é encontrada da mesma forma no SEMASA. Isso tem acontecido mesmo, vereador? Como é que foi o seu debate ali com os demais integrantes do governo na aprovação desse requerimento? Maurício, eu desconhecia, foi um requerimento que a gente elaborou, né, colocou para ser debatido, mas a maioria dos vereadores desconhecia, até a gente ouviu, né, apenas o vereador Pedrão que disse, olha, isso já acontece, mas talvez por falta de divulgação, né, eu acho que precisa ser mais divulgado para que os proprietários dos imóveis saibam e façam isso, para não ficarem com esse custo quando o inquilino sai da casa. Com a Celesc, que já funciona, e funciona muito bem, né, terminou o contrato entre ambos, né, a conta fica para quem fez a conta. E no SEMASA, agora, a gente vai procurar divulgar, vamos falar com o governo para ver como é que vai ser essa divulgação mais ampla, para que todos fiquem sabendo disso. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo. Já já voltamos com o segundo bloco do Fala Vereador. Até mais. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se em nosso canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Spotify, no Instagram e também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos com o segundo bloco do Fala Vereador. Hoje participa conosco o vereador do PL, Calinho Bombeiro. Bom, vereador, outro requerimento de sua autoria é o número 233 de 2025 e ele faz diversos questionamentos ao Executivo Municipal sobre as condições de trabalho dos atendentes nas unidades básicas de saúde, principalmente com relação à insalubridade. Vereador, como é que surgiu a demanda por essas informações? Então, a gente visitou várias UBS, né, e a gente ouviu delas por que uma recebe alguma gratificação por ter nível superior, outra não recebe. Porque ali, Maurício, acontece muito assim, ó, tem situações que a gerente que está ali atendendo, ela também faz o serviço, às vezes, de uma atendente ali recebendo um paciente. Então, existe contatos, existe formas de contaminação que elas também estão sujeitas. Elas não são apenas aquela administradora ali que não está diretamente em contato com o paciente. Então, é por isso que elas trouxeram as demandas, a gente analisou, né, conversou com todas para ver se era aquilo ali mesmo. Então, fizemos o requerimento também, foi um requerimento bem votado, e agora vamos acompanhar junto ao Executivo para ver o que nós podemos resolver daquelas demandas ali. Já recebeu alguma resposta, mesmo que de forma informal? Ou não recebemos nenhuma resposta ainda, nenhuma. O que pretende deliberar a partir das respostas? Será que é possível pedir insalubridade para todos os atendentes das unidades básicas de saúde? Rapaz, se o Executivo dizer, olha, nós vamos atender tais questionamentos de nós vamos atender, faz o anteprojeto, no dia seguinte nós já vamos estar com o anteprojeto pronto para levar para eles, para nós ajudar esse pessoal. Porque a saúde, né, a gente sabe assim, ó, tu pode ter uma estrada ruim, tu pode ter uma segurança ruim, mas quando tu estás doente, tua esposa doente ou teu filho doente, tu não quer saber se a estrada está ruim. Tu quer que aquela pessoa seja atendida pelo médico ou pelo enfermeiro, né? É a vida. Então, para mim, prioridade é a saúde.
Outra preocupação sua com relação à saúde de Itajaí está no requerimento número 21 de 2025, perdão, 214 de 2025, e ele faz questionamentos também ao Executivo, à Secretaria Municipal de Saúde, sobre a quantidade de neuropediatras aqui no município de Itajaí. A demanda tem crescido de forma acelerada nos últimos anos, diagnósticos de TEA, diagnósticos de TDAH, entre outras questões. Só que a reposição desses profissionais para dar conta do atendimento, né, de crianças, ela às vezes não acompanha essa aceleração, vereador. O que o município pode fazer e o que o senhor encontrou no seu trabalho ali de fiscalização? A fila, ela só aumenta, né? Porque hoje temos aí um diagnóstico, acho que de 31, né, por cada 1.000 que nascem, ou 100 que nascem, né? Tem um problema, tem esse diagnóstico, né? Então, nós estivemos numa reunião ainda na segunda-feira agora com o Robson, e ele pretende, né, com mutirão também, procurar zerar essa fila, né, principalmente para ter o diagnóstico, né? A criança sem diagnóstico é só suspeita. A pessoa diz, o teu filho tem TDAH, o teu filho é autista, mas por olhar apenas, nós precisamos de, né, um diagnóstico, né, médico que possa comprovar e ter, às vezes, o tratamento que precisa, né? Então, tem os mais diversos, né, Maurício, que acabam assim, nós não queremos que uma criança não tenha o tratamento devido, ela precisa ser inserida na sociedade, dentro daquela sala de aula, mas ela não está tendo o tratamento. Ela precisa ter o tratamento para poder estar junto ali e aprender da mesma forma que as outras crianças aprendem. Mas eu acredito que o município, o nosso executivo, ele está muito empenhado nisso. Ele está muito empenhado, mas só que são muitas as situações, sai diagnóstico de tudo quanto é lado do que fazer. Mas quem pode fazer é só o município, é só o executivo. Vereador, tem um desafio muito grande que é com relação à remuneração desses profissionais, porque médicos possuem e buscam remunerações que são muitas vezes consideradas altas para a administração pública. Aí o médico acaba querendo optar pelo atendimento na iniciativa privada, pelo empreendimento, e ele às vezes até evita trabalhar na administração pública, principalmente numa especialidade, né? Que valoriza ainda mais, né? O neuropediatra é muito caro, né? E não tem muitos, né? Não tem a mesma quantidade de um clínico geral. A consulta de um neuropediatra chega a ser R$1.000. R$1.000 por uma consulta. Então, nós temos que ter esse neuropediatra na prefeitura, no executivo, para nós poder ter esse atendimento para a comunidade de graça. E, muitas vezes, por meio do concurso público, não há uma viabilidade para preencher essas vagas. É preciso de uma contratação direta por meio de uma empresa terceirizada, né? Esse talvez seja o caminho que a gente está buscando, por empresa terceirizada para fornecer esse tipo de serviço. Vereador, outra atuação sua é o projeto de lei ordinária número 21 de 2025, esse já aprovado e já sancionado. Ele denomina de Centro Comunitário Aurora Paiva Tavares, né, a edificação reconhecida como Centro Comunitário, né, que existe lá e faz atendimento à comunidade no bairro Barra do Rio. Vereador, qual a importância dessa homenagem para um equipamento social tão importante como esse? Foi uma pessoa que trabalhou muito pela comunidade, né, e infelizmente para virar nome de rua tem que morrer, né? Queríamos que ela estivesse viva, trabalhando ainda, fazendo o trabalho que ela sempre fazia. Então, a importância disso para aquela localidade, Maruí, Barra do Rio, é prestigiar o trabalho de uma mulher que viveu para aquilo ali. Então, mais do que reconhecido, ter o nome dela ali para ser eternizado ali naquela localidade. Outra pauta que o senhor está trabalhando, e essa ainda não foi aprovada, mas o senhor está em conversa
aqui na Câmara de Vereadores, principalmente com a presidência da casa, com os servidores, é a proposta de um balcão da cidadania itinerante, também ampliando os dias e os horários de atendimento para poder levar os serviços à comunidade, vereador. Como é que está essa proposta? Está andando, está caminhando aos poucos. Porque assim, Maurício, nós estamos longe aqui. Aqui, a Câmara de Vereadores, apesar de bem localizada, mas ela é longe de muitos bairros. Santa Regina, né? Bairros mais distantes, eles não conseguem, né, vir até aqui para fazer um RG, para buscar uma certidão, né, que às vezes tem que buscar em outro estado. Então, a gente tem conversado ali com o Márcio e a gente tem, quer levar isso para outros locais. Um dia no mês vamos estar num bairro, outro dia vamos estar outra semana, outro mês vamos estar em outro bairro, para poder levar esse atendimento que a Câmara faz aqui com excelência para aquelas pessoas que não conseguem vir até aqui. Em conversa com o presidente da casa, como é que está, assim, qual que é a sinalização? O projeto pode ser aprovado esse ano que vem, ou tem que ser ainda reformulado? Não, não tenho essa informação para te dar ainda, mas se eu te disser para ti que a gente tem uma boa amizade, né, profissional com o Fernando Pegorini, eu acredito que a gente possa aprovar esse ano ainda. Bom, nós vamos fazer mais um rápido intervalo e já voltamos com o terceiro e último bloco do Fala Vereador. Até mais. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se em nosso canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Spotify, no Instagram e também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos com o terceiro e último bloco do Fala Vereador. Hoje participa conosco o vereador do PL, Carlinho Bombeiro. Bom, vereador, na sua primeira vinda aqui ao programa, o senhor trouxe o projeto de lei ordinária número 2 de 2025 e a gente comentou bastante sobre ele, que seria uma proposta de instalação de poços artesianos em diversos locais públicos de Itajaí. Pelo que eu consultei no sistema da casa, ele está na CCJ. O senhor tem alguma notícia de se ele vai chegar a ir a plenário ou não, e como que pode ser viabilizado até, se caso venha a ser aprovado? Olha, o principal que eu posso te informar agora é que o poço que está lá em casa está funcionando, né? Ontem tivemos 2 dias sem água naquela localidade lá de Santa Regina, Espinheiro, e no meu poço, que eu cedo água para as pessoas às 18, não faltou água. É aí que pega. Quando falta que aparece o valor da então, estrutura, ali, são pessoas que são muito gratas, são pessoas, inclusive, quando eles me procuraram dizendo pelo WhatsApp, Carlinho, estamos sem água, eu digo, não, vocês não estão sem água, eu só vim aqui na minha casa pegar. Então, ali nós vamos instalar, esse ano ainda, uma caixa d'água, tipo taça, que ela vai ter 10 mil litros de água para fornecer para a comunidade. Então, assim, o que eu posso fazer, que é garantido que vai sair, é o que o meu coração quer fazer. Agora, o projeto que está passando, tramitando, aí depende de várias cabeças, né? Eu gostaria muito de ter uma caixa d'água lá naquela área do Santa Regina, naquela área do Morro, uma caixa d'água que tivesse 50 mil litros de água para fornecer quando fosse fazer um reparo, alguma coisa, fecha o registro lá e não deixa aquele povo sem água. Porque as pessoas trabalham o dia inteiro, né? E quando, após um reparo, vai lama, vai tudo para a máquina, para as caixas d'água, e fica na caixa. Se não limpar, ela sempre vai estar suja aquela água. Então, eu tenho certeza que o Executivo, né, está trabalhando para isso, né? Tem vários locais, algumas vão ser inaugurados esse ano ainda, outro vai ser inaugurado até abril do ano que vem.
não contempla aquele lado de lá ainda. Mas vamos achar um local lá que a gente possa fazer uma caixa d'água dessa. São vários os desafios, né? Porque tem a viabilidade jurídica, a viabilidade ambiental, a viabilidade sanitária, são licenças que se precisam ter também para poder elaborar uma política pública que garantisse poços em determinados locais estratégicos da cidade, né? Para atender a população, especialmente quando há falta d'água. Sim, Maurício, a lei federal que já regulariza isso para locais que não é permitido um poço, em locais onde a água pública chega com qualidade, sem interrupções. Então, por isso que o poço que tem lá em casa justifica, porque lá chega com interrupções na rede pública, né? Chega muitas vezes suja, não é por culpa da gestão atual e talvez nem da anterior, mas são tubulações antigas, de ferro ainda, que como que vai fazer a troca de toda essa tubulação de modo que essa água chegue realmente com a qualidade que o povo paga, que o povo merece? Só se trocar toda a tubulação. Isso não vai ser possível. Num primeiro momento, não. Agora, nas novas ruas que estão sendo feitas, que estão sendo colocadas tubulações, ali sim estão sendo colocadas tubulações novas e sabemos que aí existem mapas agora dessas localidades com tubulação nova. Agora, nós temos um SEMASA que muitas vezes pegamos de um governo que não sabe nem onde é que passa uma tubulação antiga. E como fazer uma mudança assim? Vereador, o senhor tem mais de 300 indicações ao Executivo Municipal. Metade delas são aqui por meio da Câmara de Vereadores do Sistema Eleges. Mas a outra metade meio que diretamente, às vezes até de forma informal, sobre algumas questões, alguns problemas que o município tem, principalmente na estrutura urbana, que precisam de atenção do poder público, vereador. Elas têm sido atendidas? O senhor está satisfeito com esse diálogo com o secretariado? Não tem sido atendido conforme a gente tem feito as solicitações. Isso é uma verdade, eu não vou mentir, né? Temos elogiado algumas secretarias que têm atendido, mas também temos feito conversa com eles, dizendo que a gente não está contente. Inclusive, perto da minha casa tem uma placa que eu já pedi a colocação dela, que é a rua que homenageia o meu pai. Eu tive que ir lá e trocar essa placa. Ela estava caída, eu fui lá, fiz furo, fui lá e coloquei no lugar, porque não fui atendido. Não é porque o Carlinho é PL, é do mesmo partido do governo, não, mas é porque é a dificuldade de mandar fazer, entendeu? Tem todo um trabalho de mandar fazer, tinta para as lombadas, para as passagens de pedestre. Usavam uma tinta aí, o outro governo, que um mês já estava apagada. Então agora a demora é porque nós queremos colocar coisa boa, adquirir material bom para ter uma durabilidade maior, não só de 4 anos. Todas as indicações são importantes, mas algumas têm uma certa urgência, principalmente a pintura de lombadas, às vezes a tapa-buracos, né, o recapeamento asfáltico. São coisas que, se não forem feitas naquele instante, podem gerar acidentes e consequências aí, até muitas vezes de indenização por parte do cidadão. Nós somos governo, mas nós somos mais o povo. Eu vou atender mais o povo de que ter que atender uma coisa do governo que não tem nada a ver, às vezes, com uma situação. Se uma rua estiver precisando de uma lombada e eu fiz a solicitação e eles não atenderam, eu vou lá, vou gravar e vou dizer, tá aqui, pessoal, já fiz a indicação tal, pedi uma lombada e não fizeram. Se tiver que fazer isso, eu vou fazer, porque eu quero, o que é que a gente tem que pensar? Primeiro o povo, depois o governo. Esse é o papel do vereador, né? É fiscalizar, nós temos que fiscalizar, nós temos que elaborar bons projetos, né? E é isso, temos que pensar no melhor possível para atender a nossa comunidade. Vereador, o senhor entrou na Câmara de Vereadores já com uma grande novidade que foi instituída na gestão passada, que são as emendas de orçamento. O senhor faz parte da comissão da Casa de Finanças e Orçamento e como é que o senhor tem avaliado a possibilidade
dos vereadores destinarem parte do orçamento público para entidades, para questões específicas da área da saúde, né, que 50% são para a saúde. Mas o senhor está satisfeito com essa gestão do orçamento ou acredita que pode até, de certa forma, atrapalhar a estratégia e o planejamento do Executivo? Nós temos 8 indicações para a saúde e 4 indicações para outros locais, né? Eu queria que fosse mais o valor, para nós poder ajudar mais e mais rápido. Porque num primeiro momento nós pegamos um governo que era forro caindo de escola, era ar-condicionado pegando fogo, e aí foi onde a gente foi. Só que num primeiro momento eu achei, vamos mandar 50 mil para aquele local, e a gente achava que já ia, né? Só que tem todo um processo que leva, né, para até esse valor chegar. E agora os valores vão começar a ser liberados nesse mês. Mas poderíamos até ser um valor maior, para a gente poder ajudar mais locais da saúde, locais da educação. E o governo, para ele também é bom, porque ele sabe que os vereadores estão vendo onde é que estão os problemas, muito mais do que, às vezes, a própria secretaria. 510 mil reais só para ou entidades ou serviços públicos de saúde. Na verdade, a entidade é o Vale Ebenezer, foi 60 mil, Hospital Marieta, 50 mil, Pequeno Anjo, 50 mil, o restante já são para estruturas públicas, para obras específicas. E o senhor também tem algumas outras emendas que são para instituições do Marcílio Dias, né? O Vale Ebenezer aí para ações que não são da saúde, para infraestrutura, às vezes algum projeto, e também para o Instituto Maicon, entre outros, né? Entre outras entidades, vereador. O senhor, quais têm sido os critérios que o senhor tem usado para fazer essa destinação direta para entidades? Aonde nós podemos ajudar mais pessoas. Hoje, se a gente voltasse em janeiro, eu retiraria alguma e colocaria outras, para poder ajudar outros locais. Mas muitos desses locais vamos repetir no ano que vem, se Deus quiser, porque são locais que salvam vidas. Vereador, muito obrigado por aceitar o convite e participar conosco aqui do Fala Vereador. Obrigado, Maurício. Sempre que precisar, nós estamos à disposição, né? Quase todo dia nós estamos aqui nessa casa, mas um pouco aqui, um pouco fora, sempre ajudando as pessoas. E sempre que solicitar, tem o nosso gabinete, nós estaremos à disposição. E obrigado a você também que nos acompanhou. Lembrando que esta e outras entrevistas estão disponíveis no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí, no YouTube, e são transmitidas pelo canal 14 da Claro TV. Até a próxima!